Fala, aluno Tesiano, beleza? Vamos trabalhar juntos então. A Lei 8429/92 é o nosso direito administrativo, só que particularmente qual parte? A Lei de Improbidade Administrativa, que está sendo muito cobrada nas provas de concurso público de modo geral, tá bom? Ou essa matéria ela é cobrada dentro do direito administrativo ou é cobrado à parte na chamada legislação específica. Meu nome é Thales Perrone. E se você deseja aí seguir a gente aqui nas redes sociais, encontra a gente no Thales_Perrone, tá bom? Thales_Perrone. Lá a gente tem postado para vocês questões de concurso público, vídeos pequenos explicando para você a teoria do direito administrativo na prática, tá bom? Segue a gente lá. Vamos trabalhar então? Galera, quando cai improbidade administrativa, a primeira coisa que eu peço de você, aluno, é isso aqui, cara. Você tem que conhecer de cor e salteado o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Então, antes de você pensar em abrir a lei de improbidade, o que você tem que fazer? Você tem que abrir a Constituição Federal, tudo começa lá. Ainda te digo mais, tem questões de concurso público que eles pedem lá para você estudar improbidade, mas sabe o que eles cobram? O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Então, esse artigo 37 vale para duas disciplinas já. Ou vale para o direito administrativo ou vale para o direito constitucional. Vamos a ele então? Vamos dessecar esse trem? Diz o artigo 37, parágrafo 4º o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão, causarão, trarão como consequências: 1. A suspensão dos direitos políticos. Então, a primeira coisa que a Constituição Federal está dizendo é que a criatura desalmada que cometer o ato de improbidade administrativa, conforme a Constituição Federal, estará sujeito, 1. à suspensão dos direitos políticos. Cara, quer errar? Quer errar? Vou te ensinar, eu vou te ensinar a errar. A banca vai dizer perda dos direitos políticos. É isso que está escrito aqui no artigo 37? Não. Ou então a tua banca vai dizer cassação dos direitos políticos. Cara, é isso que está escrito aqui no artigo 37? Não. O que está escrito? Suspensão dos direitos políticos. Cara, suspensão é algo temporário, é por um tempo, é por um período. Tá ok? A cassação não existe mais no Brasil. Cassação, isso aí foi lá na época da ditadura. Porque antigamente, lá em 1900 e bolinha, na época da ditadura, quando alguém, por exemplo, ia contra o governo, o que o governo fazia? Caçava os direitos políticos do cara. Pronto, não pode votar, não pode ser votado, está fora da vida política do país. Isso não existe mais. E a outra coisa que não existe mais, não se fala também em relação à improbidade administrativa, é a perda dos direitos políticos. Quem cometer improbidade administrativa, diz a Constituição Federal, não perde os direitos políticos, mas tem os direitos políticos suspensos. Thales, o que significa ter os direitos políticos suspensos? Ih, cara, você tá meio ferrado, tá? Só te avisando. Se você tiver os direitos políticos suspensos, você não pode votar e você não pode ser votado. Aí você fala para mim, Thales, tudo bem, que ótimo, que maravilha. Maravilha nada, porque você não vai poder, por exemplo, tomar posse em concurso público. Você até participa, faz a prova, pode ficar em primeiro lugar, mas você não toma posse em concurso público. Sabe aquele empréstimo de banco público? Não vai poder, não vai conseguir. Não vai poder participar de nenhuma licitação. Não vai contrair nenhum empréstimo. Minha casa, minha vida, velho, esquece. E aquela viagem, Thales, que eu tinha para Disney lá, esquece, porque você não vai conseguir nem emitir o teu passaporte. Então, a Constituição fala, quem cometer improbidade administrativa, volta para lá, suspensão dos direitos políticos. 2. A perda da função pública. Thales, traduz, rua. Você vai para a rua, demissão, perda da função pública. 3. A indisponibilidade dos bens. A indisponibilidade dos bens. Thales, traduz que eu não entendi. O que significa, galera, se a tua banca vem e fala, conforme a Constituição Federal, a criatura que cometer improbidade administrativa está sujeita à indisponibilidade dos bens. Cara, vamos pensar. Imagina que o Thales cometeu um ato de improbidade administrativa. E aí o Thales vai ter que ser investigado com direito a contraditório e ampla defesa. Tudo bem. Imagina que o Thales fez um ato lá, um peculato, tirou emprestado 4 milhões de reais da administração pública. 4 milhões. E aí o Thales vai ser investigado. Descobrem que o Thales tem, por exemplo, 4 prédios. 4 prédios comerciais,
no valor de 1 milhão cada prédio. Poxa, olha que interessante. O Thales está sendo investigado por ter desviado 4 milhões. Vamos colocar uma palavra mais forte. Por ter enriquecido de maneira ilícita em 4 milhões. E o Thales tem 4 prédios no valor de 1 milhão cada um. Vocês não acham que seria justo que o poder público torne esses 4 bens indisponíveis para o Thales? Sim, porque se o poder público tornar os bens indisponíveis para o Thales, o que isso significa? Significa que o Thales, por estar com os bens indisponíveis, não vai poder vender para ninguém. O Thales não vai poder trocar, ou seja, permutar com ninguém. O Thales não vai poder doar para ninguém. Os bens do Thales estão indisponíveis. Aí você pensa, tadinho do Thales, tadinho uma ova. Sabe por quê? Esses bens vão ser tornados indisponíveis. Lá na frente, o processo judicial vai correr solto. O judiciário vai me condenar e vai falar, Thales, devolve os 4 milhões. Aí o Thales fala, aí, cara, não tenho dinheiro. Aí o que o poder público fala? Não tem problema, nós temos teus bens, os bens que nós tornamos indisponíveis, e nós vamos então pegar esses bens e usar para quitar a tua conta. Por isso diz a Constituição Federal que os bens têm que ser tornados indisponíveis. E 4, o ressarcimento ao erário. Puxa, nada mais justo, né? Se eu peguei 4 milhões, o que é justo? Eu ressarcir o erário. Thales, o que é erário? Cofres públicos, patrimônio público. Eu ressarcir o patrimônio público nos 4 milhões que eu peguei emprestado. Thales, a Constituição Federal trouxe essas 4 situações. Sim, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Thales, esse rol é taxativo? O que é rol taxativo? São só essas 4 situações? Resposta, não. Diz a doutrina mais moderna que este é um rol exemplificativo. É um rol de exemplos, tá? Exemplificativo. É um rol de exemplos. Tanto é verdade que hoje nós temos, paralelamente à Constituição Federal, a Lei de Improbidade Administrativa. E ela traz outras penalidades. Na verdade, a Lei de Improbidade Administrativa, ela traz 6 penalidades. E a Constituição trouxe essas 4 situações. O que mais? Bom, na forma e gradação previstas em lei. Thales, como assim? Na forma e gradação previstas em lei. Cara, o que a Constituição Federal está pedindo é que o legislador faça uma lei para tratar de improbidade administrativa. A Constituição pediu isso em 1988. E o legislador fez uma lei de improbidade em 92, ou seja, 4 anos após a promulgação da Constituição Federal, foi feita uma lei. Thales, quem é que fez a lei? Resposta, a União. Quando a União fez a lei, eu quero que você tenha em mente que ela fez uma lei de caráter nacional. O que isso significa? Isso significa que todo servidor, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele distrital ou municipal, todo servidor bate continência para essa lei de improbidade administrativa, porque é de caráter nacional, embora tenha sido feita pela União. E outra coisa, veja, olhando aqui na tela, a Constituição falou que é para ser feita uma lei. Por acaso a Constituição mencionou que lei é essa? Por acaso a Constituição falou é lei complementar? É lei delegada? É lei ordinária? Não, não falou nada. Quando a Constituição não fala nada, galera, subentende-se que é a lei mais simples de ser votada. E qual é a lei mais simples de ser votada? É a chamada lei ordinária. Então, olha lá na tela, o que nós temos então? Uma vez que não fala nada, ou se trata de uma ordinária, de uma complementar ou de uma delegada. Resposta, vai se tratar de uma lei ordinária, tá bom? Vai se tratar de uma lei ordinária. E aí continua o nosso texto dizendo no finalzinho, dizendo o seguinte no finalzinho. Depois que o cara tem essas 4 situações aqui, esse cara aqui pede à Constituição seja feita uma lei, a lei foi feita, é a 8429 de 92, e no final a Constituição diz, sem prejuízo da ação penal cabível. Thales, o que significa esse finalzinho? Sem prejuízo da ação
penal cabível. Cara, o texto está querendo dizer o seguinte, vamos lá. Quando você comete um determinado fato, Tales pegou 4 milhões emprestados. Olha a minha mão aqui, ó, emprestados. Tales pegou 4 milhões, muito bem. Peculatinho, ok. 4 milhões que o Tales pegou é improbidade? Resposta, sim, é improbidade. E pelo fato do Tales ter pego os 4 milhões e pelo fato disso ser improbidade, o Tales vai se ferrar sim. Existe a Lei 8429 de 92, que é a nossa lei de improbidade administrativa. O Tales vai sofrer uma ação de improbidade administrativa e o Tales vai sofrer sanções que estão na 8429. Tales, que sanções o Tales vai sofrer? Eu te falei que eu posso sofrer até 6 sanções, conforme a lei de improbidade administrativa. Ponto. Vou te contar um segredo, vou até me aproximar de você aqui um pouquinho. Aqui, ó. Um segredo só entre nós. A lei da improbidade administrativa traz sanções, penalidades para quem comete improbidade. Mas nenhuma dessas sanções é de natureza penal. Vou repetir, com outras palavras. A lei de improbidade administrativa não te manda para a cadeia se você cometer improbidade administrativa. Não sei, eu acho que eu vi um sorriso no teu rosto. Eu estou vendo na tua casa ou no teu serviço, você deu um sorriso. Porque você está pensando, maravilha, eu vou estudar para concurso público, eu vou entrar no órgão público, vou cometer lá um peculato de 4 milhões e não vou para a cadeia. Não é isso que eu disse? Não, tá, você acabou de falar, eu não vou para a cadeia. Velho, eu falei que você não vai para a cadeia pela lei de improbidade administrativa. Mas agora olha aqui na tela. Pela lei de improbidade administrativa, você pode sofrer até 6 sanções, mas nenhuma delas te manda para a cadeia. Acontece que esse fato que eu relatei para você dos 4 milhões, além de ser improbidade, é crime. E com base no direito penal, com base no Código Penal, lá no capítulo que fala dos crimes contra a administração pública, você vai para a cadeia. Mas veja, quem está te mandando para a cadeia não é a lei de improbidade administrativa. Quem está te mandando para a cadeia é o Código Penal. Ah, Thales, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que por um mesmo fato, eu posso me ferrar, desculpa a expressão, mas eu posso me ferrar na lei de improbidade, sim. Não vou para a cadeia, não. Mas eu posso me ferrar indo para a cadeia, sim. Aí é com base no direito penal, com base no Código Penal. Só que aí o Thales tem que ir embora, o Thales sai de cena, o Thales vai embora, porque aí vai ter que entrar quem? Um outro professor aqui, vai ter que entrar o professor de direito penal. E aí o professor de direito penal é que vai te dar aula de crimes contra a administração, qual que é a penalidade, vai dizer que dá cadeia, é outro papo, tudo bem? Muito bem, segue adiante. Por isso que a nossa Constituição Federal disse ao final que aquele que cometer a tal da improbidade estará sujeito a uma eventual ação penal, se ela for o quê? Cabível. Ah, Thales, nem toda improbidade é crime. É verdade, velho. Eu quero te dizer que nem toda improbidade vai ser um crime. Às vezes o cara só comete a improbidade, mas não cometeu nenhum crime. Tá ok? E nem todo crime é improbidade. Por exemplo, você se desentende com o seu vizinho, você é servidor público, se desentende com o seu vizinho, infelizmente você mata o cara, você cometeu um crime, mas não cometeu improbidade administrativa. Então, nem todo crime é uma improbidade. Como nem toda improbidade é um crime. Pegar 4 milhões, peculato, é improbidade e é crime. Mas, às vezes, por exemplo, eu abro o bico de uma situação que era sigilosa no meu serviço, era para eu manter silêncio, eu acabei abrindo o bico, pode ser improbidade. Mas não é um crime e não vou para a cadeia por causa disso. Fechou a ideia? Muito bem. Visto isso, eu quero te mostrar, para a gente poder aprofundar um pouco mais o assunto, você precisa conhecer jurisprudências do STF e do STJ. Thales, o que é STF? Supremo Tribunal Federal. Thales, o que é o STJ? Superior Tribunal de Justiça. Nossos órgãos superiores que, quando a gente estuda improbidade administrativa, eles têm tomado muitas decisões, tá, sobre esse assunto. E você precisa conhecê-las, principalmente se você for fazer essas provas aí mais puxadas para alguns concursos públicos. E aí aqui eu trouxe uma que é uma questão criada por mim mesmo. Eu coloquei nada mais, nada menos que o pensamento do STF na questão. E eu quero que você me diga se está verdadeira ou falsa.
conforme jurisprudência do STF. O foro especial, por prerrogativa de função, previsto na Constituição Federal de 88, quanto às infrações penais comuns, não é extensível às ações de improbidade administrativa. Vamos trabalhar isso aqui? Foro especial. Então vamos lá. Thales, que papo é esse de foro especial? Cara, é o seguinte. Digamos que você é do alto escalão, é um governador, é um presidente, é um prefeito, você é um cara assim do alto escalão. E aí você está lá exercendo lá a prefeitura, está exercendo a governadoria, e aí você se envolve num crime, num crime penal. Bom, aí ao fazer isso, se envolveu em alguma ilicitude penal, diz a Constituição Federal que você vai ter um foro privilegiado para ser processado, julgado e talvez condenado. Um foro privilegiado. Não é um juizinho singular, simples, que vai te julgar. Você vai para instâncias superiores. Por quê? Porque você tem foro privilegiado. Quem? Alguns que você estuda lá no direito constitucional. Ponto. Mas, Thales, digamos que o cara ele é um governador e ele pratica um ato de improbidade administrativa. Vai ter foro privilegiado? Resposta: não. Thales, por que não? Improbidade administrativa não tem a ver com direito penal. Na verdade, a improbidade administrativa é uma lei que vai incidir sobre a pessoa e vai querer que essa pessoa ressarça ao patrimônio público dos prejuízos que ela sofreu. Ela é uma lei que vai querer demitir você. Ela é uma lei que vai querer suspender seus direitos políticos. Ela é uma lei que vai querer que você não contrate com o poder público por um bom tempo. Então ela é uma lei que se preocupa com sanções de natureza civil e não com sanções de natureza penal. Então vamos continuar o raciocínio. Se a lei de improbidade se preocupa com sanções de natureza civil e não com sanções de natureza penal, e aí você é um governador e comete um crime, o crime que você cometeu não tem nada a ver com a lei de improbidade, são coisas separadas, são coisas desmembradas. Então não se fala em foro privilegiado para esse governador em se tratando de improbidade administrativa, porque improbidade administrativa traz sanções de natureza civil. Agora, em relação ao crime, aí ele tem foro privilegiado. Quem falou? Constituição Federal. Portanto, voltando para a questão, conforme o STF, falarmos em foro especial por prerrogativa de função, quanto às infrações penais, não se estende em se tratando de uma ação de improbidade administrativa. Certa resposta. Esse é o pensamento do STF, galera, de 2018. Vamos ver mais uma? A ação civil de improbidade administrativa. Tá certo? Tá batendo com o que eu falei até agora? Ação civil de improbidade administrativa. Tá batendo, porque não é uma ação de natureza penal. É uma ação de natureza civil. Então, olha lá. A ação civil, bateu, de improbidade administrativa. Essa ação ela é prevista na 8429, bateu. Deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra um agente político, ainda que proposta, por exemplo, contra um governador, ainda que proposta contra um prefeito. Lembrando que governador, lembrando que prefeito, eles têm essa coisinha chamada foro privilegiado, mas eles têm foro privilegiado no âmbito penal. Agora, quando se fala em crime de responsabilidade, à medida que a gente fala aqui em improbidade administrativa, aí não se fala em foro privilegiado. Eles vão ser processados, eles vão ser julgados nas instâncias, olha lá, nas instâncias ordinárias comuns. E não se fala em foro privilegiado. Olha essa questão. Soldado da Polícia Militar, que no exercício das suas funções, então ele é um soldado, cometer ato de improbidade administrativa, tá ele aqui, estará sujeito à perda da sua função. Opa, tá lá na Constituição, não tá? Indisponibilidade dos bens, tá lá na Constituição, não está? Suspensão dos direitos políticos, também na Constituição. E o ressarcimento ao erário, também está na Constituição. Pronto, bateu com o artigo 37, parágrafo 4º da CF de 88. Que você vai memorizar. Olha, mas essa, pensamento do STJ, a Lei 8429 de 92 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Parou! Thales, de quando é a lei?
de improbidade. Galera, a LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ela é de 1992. A Constituição foi promulgada, a CF, em 1988. Aí, infelizmente, a criatura desalmada vem e comete aqui um ato. Um ato. Cometeu aqui. Thales, que ano? Vamos colocar 1990. Galera, raciocina comigo. Em 1990, já tínhamos a lei de improbidade? Não. Será que por um ato praticado em 1990, nós podemos pegar a lei de improbidade, que é de 92, e aplicá-la retroativamente ao ato praticado em 1990? Será que podemos, então, aplicá-la a um fato anterior à vigência da 8429? Mesmo que ocorrido após a Constituição, é o caso aqui. Ocorreu após 88. Podemos aplicar? O que vocês acham? Claro que não, né, galera? Se a lei 8429 é de 92, ela vai valer dali para frente. Ela não vai ser aplicada retroativamente. Tá joia? Ah, professor, essa parte eu entendi. É porque a lei não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Réu, velho. Eu sou professor de direito penal, velho. Não vem com esse papo. A resposta não é essa. Não é que não vai retroagir para beneficiar. Não tem nada de réu. A 8429 traz sanções de natureza civil. Não tem nada a ver com direito penal. Então não é essa a justificativa. É que quando o cara cometeu o ato em 1990, ele não sabia da existência da lei de 1992, por óbvio. Então vamos dizer assim, ele não sabia que aquilo era improbidade. Só ficou sabendo depois que a lei foi promulgada em 92. Essa é a justificativa, ok? Vamos ver mais uma aqui? Mais um pensamento do STJ? A indisponibilidade dos bens, prevista lá no 37, parágrafo 4 da Constituição, pode recair sobre bens adquiridos antes ou depois da prática do ato de improbidade, como garantia de uma futura execução em caso de constatação do ato ímprobo. Thales traduz. Está aqui a nossa linha do tempo. O cara cometeu a improbidade aqui em 92. E aí temos que tornar os bens do Thales indisponíveis. Precisamos e vamos tornar os bens do Thales indisponíveis. Quanto? 4 milhões. Mas o Thales tem 2 prédios adquiridos no valor de 1 milhão cada um. Sendo que esse foi adquirido em 93 e o outro em 94. 2 milhões não pagam a conta de 4 milhões. Tem problema não. Sabe o que pode fazer o poder público? O poder público, já que ele quer proteger a moralidade administrativa, permite que o bem adquirido em 91, que o bem adquirido em 90, também no valor de 1 milhão cada um, possam vir a ser tornados indisponíveis. Portanto, podemos tornar indisponíveis os bens adquiridos antes da lei de improbidade, ou seja, antes da prática do ato de improbidade, e os bens adquiridos depois da lei de improbidade. Isso é para garantir a moralidade administrativa. Isso é para garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Mais um pensamento, a gente está aprofundando mesmo aqui com você, tá? A nossa proposta nessa lei de improbidade não é ficar na superficialidade. Cara, eu vou te dar um conselho aqui, ó. Vou te dar um conselho. Toda vez que você for estudar para um concurso público, se você vê lá, assim, alguém querendo te vender um produto, onde pega uma matéria importante como essa, que é a improbidade administrativa, e te oferece um cursinho de improbidade administrativa de 30 minutos, velho, se você assistir é só assim, tipo assim, só para ver o que ele fala. Cara, 30 minutos não dá para falar tudo aquilo que pode cair numa prova de concurso público, ou nem digo tudo, ou quase tudo que pode cair num concurso público. Então, se você quer alguma coisa com qualidade, se você quer alguma coisa com mais profundidade, sempre procure aqueles ambientes que estão te oferecendo uma carga horária maior em relação aos tópicos que devem ser estudados. Aí tenho certeza que você vai encontrar qualidade ali dentro, tá bom? É o caso aqui do Tese Concursos. Tese Concursos não está pedindo para a gente dar um curso relâmpago para economizar horário. Ele está falando, dá o que você precisa do teu tempo. Aprofunda, dá com qualidade. É o que a gente está fazendo aqui. Essa é a nossa proposta, tá bom? Então volta para cá. Segundo jurisprudência do STJ,
As verbas absolutamente impenhoráveis não podem ser objeto de medida de indisponibilidade numa ação de improbidade administrativa, pois se elas são impenhoráveis, não poderão garantir a execução. Lógico, né? Se você tem um único bem, e esse bem é chamado de bem impenhorável, o poder público não vai poder meter a mão, portanto, não vai poder meter a mão num bem impenhorável para quitar a tua conta. Combinado? Próxima, olha lá. A medida cautelar de indisponibilidade de bens previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Vamos em partes. Medida cautelar, Thales? Cara, é o seguinte. Olha aqui a linha do tempo. Thales cometeu improbidade em 1993, por exemplo. Thales tem bens adquiridos aqui, digamos que antes da prática do ato de improbidade. O poder público entende que é melhor pegar esses bens do Thales e torná-los o quê? Indisponíveis para o Thales. Indisponibilidade dos bens. Bom, você concorda comigo que depois de um tempo, quando houver o julgamento final, eu posso ser inocente? E se eu for inocente, os bens que foram tornados indisponíveis voltam para mim e eu posso dispor deles livremente. Tá. A minha pergunta é a seguinte. Quando o Thales comete a provável prática do ato de improbidade, então o Thales é um suspeito. Parece que o Thales cometeu improbidade. Aí pedimos para o juízo competente para que o Poder Judiciário torne os bens do Thales indisponíveis. A minha pergunta é, para que o juízo competente, para que o Poder Judiciário competente autorize no papel que os bens do Thales se tornem indisponíveis, precisa que o juiz tenha certeza absoluta, olha na tela, de que o que está sendo alegado é verdadeiro. E se o juiz demorar para autorizar a indisponibilidade, o Thales vai se desfazer dos bens. Perigo da demora. Periculum in mora. Traduzindo, será que vão ter que provar para o juiz assim, juiz, autoriza logo a indisponibilidade dos bens do Thales? Porque, pelo que eu estou mostrando para o senhor, é quase certo que o Thales cometeu improbidade. Até aí tudo bem. Mas, senhor juiz, se o senhor não autorizar logo, o Thales vai pegar esses bens e o Thales vai se desfazer deles. Eu estou provando aqui, olha aqui, eu vou provar para o senhor. Galera, não precisa provar não. Não precisa provar, por quê? Porque subentende-se que isso pode vir a acontecer. Então não há necessidade de comprovar a demonstração do perigo da demora, não. Isso aqui já é uma coisa que se subtende, ok? É subentendido. Tá bom? Por isso que essa questão está errada. Tá joia? Pronto. Galera, essas são as noções introdutórias da Lei 8429 de 92. Veja que a gente ainda não entrou na Lei 8429 de 92 propriamente dita ainda. Agora a gente vai entrar nela. Mas o que a gente falou até então vai valer sempre quando você tiver que estudar a lei de improbidade. Por quê? Porque, como eu te falei, a lei de improbidade ela parte da Constituição. E a Constituição trouxe essa série de informações que você precisa conhecer. Não apenas a literalidade da lei, não apenas a lei seca, não apenas o artigo 37, parágrafo 4º, mas as jurisprudências do STF e do STJ pertinentes ao tema. Tá bacana? Então tá joia. Toma uma água, toma um café.